Agora, na Sicredi Grandes Lagos, Paraná, São Paulo, você é premiado 2 vezes. Porque seu dinheiro rende e porque você pode ganhar muitos prêmios. Participe da promoção Sorte Premiada. Invista na sua cooperativa e concorra a mais de R$400 mil em prêmios. É simples participar. A cada produto contratado, você ganha uma raspinha e concorre a brindes na hora. Invista no Sicredi e concorra. Regulamento em sicredi.com.br/promoções. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Com 33 anos de tradição, o SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, oferece toda a orientação que seu condomínio precisa. Além de lutar pela defesa da categoria patronal junto ao Sindicato dos Empregados, o SICOM quer que os condomínios do Litoral Paulista tenham mais qualidade na gestão. Por isso, oferece cursos de síndico profissional e também presta atendimento para associados e não associados. SICOM, a mão amiga no momento certo. Acesse sicom.net.br. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Olá, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite ao comércio e as principais notícias do dia. Está começando o nosso CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. CDL no ar, você também pode nos assistir pelo Facebook ou pelo YouTube da CDL, né, no endereço CDL Santos Praia, ou pelo nosso WhatsApp, anota aí, 99797-1077, 99797-1077. Bom, eu sou o Santiago Pérez, prazer muito grande tê-los aqui na nossa audiência, na nossa companhia, pela Santa Cecília FM, e comigo a Isla Lustosa. Tudo bom, Isla? Boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Santiago, boa noite a você, aos nossos ouvintes e à bancada de hoje também. Tá certo, bom, a nossa querida Giovana Carvalho conosco, tudo bom, Giovana? Boa noite, Santiago, boa noite a todos presentes e aos ouvintes também. Bom, já vamos direto aqui para a nossa pesquisa do dia, Isla, ela fica lá no nosso Instagram, né? Qual é o endereço? CDL Santos Praia, ela fica lá nos stories do Instagram. E a pesquisa é a seguinte: o banco digital é uma realidade no dia a dia dos brasileiros. Você sente segurança em ter uma conta digital hoje em dia? Sim ou não? Você sente segurança em ter uma conta num banco digital? Isso. Né? Porque a gente tem os bancos tradicionais, mas a gente nota que eles vêm até fechando a agência, né? Porque, na verdade, eles são os primeiros digitais, né? Aquele Itaú 24 horas, não sei o quê, né? Tem um monte já, há muito tempo. Agora, hoje é uma realidade um tanto quanto diferente, porque a gente vê alguns serviços que não tinham em bancos, né? E você sente segurança em deixar o seu dinheiro lá, sim ou não? Essa é a pergunta? Como é que tá a parcial? 100% sim. É mesmo? O pessoal confia, né? Caramba. O pessoal tá confiante. Mas quantos tem que responder uma pessoa, né? Não sei. Bom, não sei. Deve ter umas dúzias, vamos dizer assim. Bom, vamos trazer aqui a nossa programação. Hoje, terça-feira, dia 26 de julho de 2022, dia do Moedeiro, dia da Fundação de Goiás, dia da Imprensa Espírita e dia dos avós. Parabéns ao vovô, parabéns à vovó. E eu também sou vovô, né? Da querida Sofia, que inclusive vai fazer 3 aninhos no sábado agora, né? Muito bem, então Feliz tá aí. dia do vovô. Obrigado. Ó, já é o terceiro, né? Então tá bom, já é gostoso demais. Bom, santos do dia, hoje tem o São Joaquim e Santa Ana, né? Joaquim e Ana eram pais da Virgem Maria e avós de Jesus Cristo, né? Então, por isso, hoje comemora-se o Dia dos Avós. Convidados de hoje, João Vilela, empresário e diretor financeiro do CDL Santos Praia. Tudo bom, João? Bem-vindo. Obrigado, Santiago. Boa noite, Isla. Boa noite, Giovana. Boa noite aos convidados. Prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Bacana. Bom, com a gente também, vamos dar uma boa noite aqui para o Marcelo Garuti. O Marcelo Garuti não está presencial, né? Ele está online, ele que é contador e auditor independente da RM Auditoria Contábil. Tudo bem com você, ô Garuti?
Boa noite, amigos. Giovana, Lustosa, Santiago, João Vilela e o Bruno Orlandi. Um grande abraço, estamos aí. Vamos à pauta do dia. Tá certo. Bom, Bruno Orlandi, ele que é advogado, professor e vereador na cidade de Santos. Seja bem-vindo, Bruno. Tudo bem com você? Calma aí que tá fechado o microfone do Bruno aqui. Pode falar agora, Bruno. Boa noite, Santiago, Isla, Giovana, meu amigo João, Marcelo, a todos os ouvintes. É um prazer aqui estar na Santa Cecília FM, em especial no programa CDL no ar. Tá certo. Bom, vamos lá. Vamos trazer aqui os nossos destaques do dia. Vamos lá, Isla, traz pra gente os destaques de hoje. No CDL no ar de hoje, você fica sabendo que ruas na zona noroeste de Santos terão mudança no sentido de direção. Varíola dos macacos chega à Baixada Santista. 3 casos estão confirmados, 2 em Praia Grande e 1 em Itanhaém. Outras 2 ocorrências suspeitas são investigadas em Santos. Restam poucas vagas para a Corrida dos Morros, tradicional evento em homenagem a Nossa Senhora da Assunção, marcado para o próximo dia 7. Região ajusta para receber a sinal 5G, tão famoso, né, que a gente comentou aqui. São Vicente, Praia Grande e Peruíbe já modificaram leis. Governo divulga calendário do Pix caminhoneiro e vai pagar benefício de R$ 2.000 em agosto. PGR pede que STF arquive ações envolvendo Bolsonaro abertas pela CPI da Covid-19. O CDL no ar já começou. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Bom, estamos de volta. Agora vamos pedir aqui para os nossos convidados comentar as notícias, né? Que são as manchetes, os destaques do dia. Ô, João, já vou pedir para você falar para a gente aqui dessa varíola dos macacos, né? Que chega à Baixada Santista. 3 casos já confirmados, 2 em Praia Grande, 1 em Itanhaém. Outras 2 ocorrências suspeitas estão sendo investigadas em Santos. A nossa querida Beth Dotti, né? A doutora infectologista, que sempre está conosco aqui. Ela até fez uma matéria aí, deixou no jornal A Tribuna de hoje, dizendo que é para se preocupar sim. João, como é que a gente vê? A gente estava falando disso aí há pouco tempo, mas fora do Brasil. Agora a gente está falando disso na Baixada. Como é que é? Por aí você vê, né, Santiago? Nós estamos passando uma época de pandemias mesmo. Isso aí já é uma pandemia, não está declarado ainda, mas no mundo inteiro está tendo problema e o Brasil está com quase 700 casos, né, Bruno? Tem mais em torno de 700 casos no Brasil, o estado de São Paulo com 500 e poucos casos. Aqui na Baixada já começa a pipocar 1, 2, 3, 4 casos e outro também está suspeita. Isso assusta bastante, mas a gente começa a notar como a gente não aprendeu muita coisa na época da pandemia que nós estamos passando, não terminou por sinal, né? A Covid é uma pandemia que terminou, mas não acabou, porque ela continua aí, mas as pessoas já cansaram, acho que, de ouvir falar dela. Então, a gente nota que a falta de realmente responsabilidade. Desde a primeira pandemia que eu me conheci por gente, que a gente ficava assustado quando apareceu a AIDS, que é uma pandemia até hoje, que não acabou, a gente não aprendeu muita coisa em saúde pública. Que a AIDS é o mesmo problema, as pessoas continuam pegando AIDS como se não está tudo certo. Tem coquetel lá já agora, então o pessoal não usa preservativo, não toma os devidos cuidados, e a varíola do macaco é muito parecido com isso. Parece uma mistura da AIDS, entre aspas, eu sei que eu não vou falar uma bobagem em termos de infectologia, mas assim, das consequências da AIDS é muito pior, que ela tem uma doença que vai ficar para sempre, essa cura em relativamente pouco tempo, mas ela pega transmissível, principalmente sexualmente. É um grande foco dela, parece que 95%, segundo os estudos que estão sendo feitos na Europa agora, 95% são transmissões sexuais, né? Mas pode pegar também pelo ar, por gotícula e tudo mais, mas assusta, porque a Covid começou assim há bem pouco tempo, 2020, lá em março de 2020, era 1 caso, 2 casos, 3 casos, e daqui a pouco explodiu o negócio. Não deve ser assim, eu espero pelo menos, mas é valorizar a saúde pública. É valorizar essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. E de limpeza, de lavar as mãos, sabe? São coisas básicas que a gente está... Com a Covid, passou cada 5 minutos e parece que as pessoas esquecem. É uma coisa inacreditável que as pessoas esquecem rápido do que nós ainda estamos passando. Então, agora o macaco parece estar alertando, olha, vamos lá que vai ter mais problema, tomem mais cuidado, evitem o contato com pessoas que você não conhece principalmente, tomem mais cuidado do que o habitual, porque vocês estão errando. Você acha que vale uma campanha de vacinação para isso, João? A vacina tem,
mas não tem no Brasil, por exemplo. A vacina parece que é belga, se não me engano. Na Europa tem, no Canadá parece que está tendo uma parte da vacina, mas depois vai precisar ter, provavelmente vai ter. Provavelmente logo vai ter que ter a vacina. Tá certo. Bom, perguntar aqui para o Bruno Orlandi. Ô Bruno, você como vereador, eu sei que Santos foi a primeira cidade, inclusive, a fazer isso, né? E a gente vê que as outras cidades estão correndo atrás também. A região se ajusta para receber sinal 5G. São Vicente, Praia Grande e Peruíbe já estão modificando leis. Eu sei que Santos já fez isso, né, um tempo atrás. Fala para a gente, alguma coisa que chamou a atenção, assim, sua, nessa lei nova que vai ter do 5G? Vamos lá, Santiago. Dentro desse contexto do 5G, é importante que se fale que toda a legislação municipal ela tem que ser adaptada por conta da lei de uso e ocupação do solo. E às vezes as pessoas ficam impressionadas, falam, poxa vida, mas o que vai fazer? Você vai mudar uma realidade posta? Você vai modificar algumas permissões? São mudanças simples, mas, por exemplo, você colocar uma antena de dimensões pequenas em cima de uma banca de jornal. Para que você possa colocar isso, a legislação tem que prever. E onde que se prevê isso? Na lei de desocupação do solo. Essa lei é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Então, você tem que suprir todo um arcabouço legal, toda uma iniciativa exclusiva do Poder Executivo para que os vereadores ou aqueles que vão compor as comissões possam discutir e votar determinado tema, como essa lei que fala do 5G. E é importante que a gente possa se preparar, tanto nos municípios como no Brasil todo, e inclusive nos estados, muitos estão atrasados ainda, porque essa tecnologia vai permitir a utilização de inúmeros instrumentos tecnológicos muito melhor do que hoje é possível. Então, até mesmo, ainda não é a nossa realidade, mas acredito que caminho por isso, carros que você não pilota, que o piloto é automático, só podem ser utilizados com tecnologia 5G. Outras utilizações, como Smart Cities, que tem uma série de implicações legais, o 5G também ajuda demais. Então é importante que a gente possa se preparar. Vem chegando, alguns países do mundo já têm hoje essa tecnologia e o Brasil tem tudo para conseguir avançar, mas o poder público tem que fazer sua parte. Exato. Uma questão até importante essa que o Bruno falou, porque esses carros que são autônomos, né, João? É o robozinho que dirige, o 4G parece que não dá conta, falta sempre alguma coisinha. Tanto que acho que ontem teve atropelamento de um rapaz por um carro da Tesla, um motociclista, perdeu a vida. Quer dizer, o carro não reconheceu o motociclista na frente dele e passou por cima em alta velocidade. Quer dizer, ainda tem, né, esses defeitos. Como também nos Estados Unidos, vários carros da Tesla, quando viam uma viatura da polícia, ele simplesmente ia em cima e batia. Olha, né? Teve esses defeitos. Quem programou isso aí, hein? Então, quer dizer, esses erros, acho que é algum tipo de sombra que dá ali, né? Agora com o 5G parece que isso aí não vai existir, né, o Bruno? Melhorar muito, a tecnologia é muito mais aprimorada, a velocidade de comunicação das informações é muito maior e com isso você possibilita uma utilização e uma interação muito maior, obviamente. Mas você precisa ter uma legislação adequada para que isso possa acontecer. Bacana ter essa preocupação. Eu fiquei lembrando agora daquele rapaz que desce a serra do Tesla, ele desce dormindo, você já viu isso aí ou não? Na internet? Tem aqui em Santos. É de Santos, ele é de Santos. Viralizou já, ele desce a imigrantes dormindo, né, no posto de motorista, porque o carro vai sozinho, né? Eu não arriscaria. Sei lá, você arriscaria? Olha, coragem, né? A gente arrisca normalmente com seres humanos, muitas vezes em estados muito piores que o computador ali que roubou aí. Não é por nada, não. Bom, até hoje não aconteceu nada de ruim, né? Com o ser humano acontece muito. Nesse caso do rapaz dormindo, né? O bem é mais seguro. Bom, vamos lá, o Garuti, fala pra gente, Garuti, eu quero saber de você sobre essa questão da PGR que pede que o STF arquive as ações envolvendo Bolsonaro, que foram abertas pela CPI da Covid, né? Aquela CPI que durou meses, né? Aquele palco, aquele show, parecia novela mexicana, quer dizer, que chamou a atenção dos brasileiros, vamos dizer a verdade, né? Deu muita audiência, mas ali também acho que pontuamos quem é bonzinho e quem é malvadinho, não foi não, Garuti? Bom, em primeiro lugar, a abrangência da CPI, ela se cingiu ao governo federal e a abordagem da Covid, muito pouco se produziu em relação ao recurso que foi utilizado pelos estados. As verbas vinham para a Covid e era pago déficit do Estado, 13º atrasado de funcionalismo público, o Rio Grande do Sul acertou suas contas, e ficou tudo bonito, mas faltava leito de UTI para a Covid, faltava oxigênio em Manaus, e tudo é culpa do presidente que está usando a cadeira atual.
Como a CPI era política, na minha opinião, na minha modesta opinião, até porque, do ponto de vista de aplicação do recurso, a saúde é estadual e municipal, considero que a gente é legítimo, porque uma culpa direta da presidência, eu não vejo isso acontecer, ok? Enfim, essa é a minha avaliação. Agora, a PGR faz uma recomendação, e óbvio que o plenário da STF pode concordar ou não. Eu não sei muito bem essa estrutura jurídica, para onde que seria, mas a CPI não comprovou documentalmente a prova de culpa direta do presidente. Porque, senão, a imprensa, propriamente dito, já deveria ter divulgado amplamente, porque qualquer coisa, qualquer espirro daqueles senadores, aquele trio parada dura, vamos falar assim, para não ofender o ouvinte. Aquele trio parada dura lá foi difícil de engolir, viu? Foi mesmo. E o que fica estranho nessa história é que o que era para ser investigado não foi, né? Que são estados e municípios. Estados e municípios. Não, mas não podem investigar os governadores. Tá, então chama o secretário de saúde dos estados, isso aí pode ser investigado. Mas, quer dizer, nem essa questão veio à tona, né? Então ficou realmente uma coisa muito esquisita, né, essa CPI. Isso aí eu acho que tira a credibilidade do poder público, né? Agora, nesse caso da PGR, nesse tipo de pedido para o STF, em nenhum momento o STF foi contra a PGR. Não teve. Na história, até hoje, quando chega nesse nível da PGR pedir, o STF não é contra. Então, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Porque nós estamos vivendo um ano eleitoral e um ano difícil eleitoralmente falando, com essa polarização, né? Uma coisa triste que a gente vê, mas tem que ser falado, né, João? Não, sem dúvida. Aliás, quero agradecer ao Marcelo Garucho, estive semana passada com ele, conhece muito da parte de contabilidade. Estamos conversando à tarde. Fantástico, Marcelo, gostei bastante. Mas, é um prazer ter recebido você. Não, obrigado, Marcelo. Fantástico. Mas o que eu digo é o seguinte, a questão ali foi política, não foi jurídica em relação a... Eles tentaram jogar para o jurídico, a CPI, e acabou virando só político. E político fala tudo e reclama de tudo e faz tudo, a gente sabe como é que funciona. Agora, juridicamente, nada se comprovou. Vê aquela questão da vacina Covaxin, que seria, mas não tinha comprado, não tinha feito, não tinha como nem falar que teve alguma coisa. Agora, ficou polarizado, claro que isso é questão que o pessoal está brigando politicamente, a gente sabe os grupos quais são. É até bom, viu, Santiago? Porque a gente começa a ver quem é cada um. Os pregos estão destacados hoje, quem né? É quem? E daí cada um vai escolher quem gosta mais, quem admira mais, quem entende que seja o lado correto da coisa. Por isso que é bom. Então, por um lado, a gente deixou de fiscalizar municípios e estados de uma forma mais contundente, sem dúvida, mas fiscalizou bastante o governo federal, que eu acho sempre fiscalização. Aliás, é muito bom quando acontece essas formas de você ter e você fiscalizar, mesmo que seja política a questão, que pode aparecer tudo ali. Se era para aparecer, não apareceu, é porque o negócio tá bom. Agora, o que era para aparecer também não foi investigado, né, João? Não foi. Então, justamente. Essa aqui é a questão. Eu falo aí, que um dos né? grandes maus do Brasil, dos grandes males do Brasil, em quase tudo, é a falta de investigação. Não estou nem falando do poder legislativo ou poder judiciário, estou falando todo tipo de investigação. O Bruno Orlandi é um cara que conhece muito da parte de segurança pública, você foi secretário, né, de segurança. E sabe a questão toda que falta no Brasil. A maioria dos processos dão errado na parte penal porque a polícia não teve estrutura suficiente para investigar a fundo. Não teve pessoal, não teve equipamento, não teve uma série de coisas. É o grande problema no Brasil, sempre. Ministério Público também, Polícia Federal também, que tem mais estruturada. O grande problema é que falta estrutura para investigar, principalmente esses crimes de colarinho branco, que são crimes terríveis, que matam muito mais do que crimes da violência urbana, que já mata muito, e são crimes que você tira dinheiro de escola, dinheiro da saúde, dinheiro de um monte de coisa, e a gente vê o que acontece. Desviam um atrás do outro. Agora, tem que ver quem está desviando e punir.
Só que daí chega nessa hora, normalmente a coisa prescreve, normalmente a coisa não acontece. A justiça não acompanha, ela não acompanha a velocidade da modernidade, né? Essa que é a verdade. A justiça está muito aquém, né? A gente vê que existem juristas sérios e tal, são várias coisas. Tem a questão legislativa, tem leis que são preparadas para no que não funcionar realmente. Tem a questão da investigação precária, muitas vezes, por uma falta de equipamento e mão de obra qualificada nessa parte toda, e tem a justiça. Não é tão simples, é bem complicada a situação. Tem muito mais do que a gente imagina. Ô Bruno, só para a gente encerrar esse assunto aqui da nossa abertura para a gente ir para a pauta e até escutar os ouvintes também, né? O pessoal que está participando, como é que você vê essa CPI, o jeito que foi encerrada, né? E agora esse pedido aí da PGR para que realmente fique 0-0? Então, Santiago, você veja só como é que são as coisas. Obviamente, uma comissão parlamentar de inquérito, ela tinha que se basear em texto legal. Ela não poderia fazer uma análise pura e simples do que ela acha. Ela tem uma base muito sólida, afinal de contas, os representantes que estão ali estão defendendo a Constituição Federal, as legislações, enfim, são parlamentares, estão ali elaborando leis, inclusive, e votando todas. Mas, neste caso, eles fazem uma indicação para que seja feita uma acusação formal, eles pedem oficialmente o indiciamento, e aí a PGR oficialmente pede para se arquivar. Quer dizer, a pessoa que está na PGR não vai pedir sem base jurídica para tal. Então é muito ruim quando a gente tem uma CPI simplesmente política. A gente, e eu concordo quando o João fala aqui, a fiscalização tem que ter em todos os aspectos, a gente tem que fiscalizar, a situação tem que ser transparente, seja no âmbito municipal, estadual, federal, independente de quem esteja em cada um dos lugares, tem que haver sim uma fiscalização maior. Agora, não dá para fazer isso com um curral eleitoral. Não dá para fazer isso num ano que as pessoas estão decidindo um fla-flu. Quem é que vai para um lado, quem é que vai para o outro. Porque aí esse tipo de estrutura vira simplesmente bagagem para a campanha. E isso não pode acontecer. A gente está falando de coisa muito séria. A gente está falando de pessoas que perderam entes queridos numa pandemia. A gente está falando de recursos de saúde, onde a vida é o que importa. E a gente está falando, inclusive, de desenvolvimento econômico, porque hoje a gente sente o reflexo de inúmeros empregos que foram perdidos pela pandemia, independente da decisão política tomada A, B, mas o fato é que a gente perdeu muitas vidas e muito emprego. E hoje a gente vive esse reflexo. Não dá para tratar uma CPI numa esfera federal, maior esfera que a gente tem no Poder Legislativo brasileiro, como se fosse campanha. Isso é inadmissível. Então a gente espera que o STF se posicione e que as instituições sejam sim respeitadas, mas que a gente respeite acima de tudo a vida humana, o brasileiro de maneira geral, porque não é isso que vem acontecendo. Tá certíssimo. Bom, agora são 6h21, vamos saber o WhatsApp, o pessoal das nossas redes sociais também? Bora lá. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797-1077. Jornal CDL no ar. Bom, aqui pelo WhatsApp o André Ursini está mandando boa noite a todos. E disse que confia, sim, totalmente nos bancos digitais, hein? Olha lá, legal. A nossa pesquisa de hoje, não é isso? Mandar um abraço para o André, meu amigo querido. Aê. O Jorge Rangel está mandando boa noite a todos. O César Taxista, direto de São José dos Campos, mandando boa noite a todos. Internacional, César. Pois é. Marcelo Moura também mandando boa noite a todos. Ele disse o seguinte... Impressionante como essa CPI foi apenas para fazer política contra o presidente e os governadores, né? Que desviaram verbas, não deu em nada. Esse país não é sério, muito triste. Aqui pelo Facebook, Luiz Henrique Cismeiro, Ana Silva, Tax Santos, né? Que é o César, Luciano Abílio de novo, mandando boa noite a todos. Ele disse o seguinte: os benefícios da PEC eleitoreira só vão até dezembro. Pobre para receber dinheiro do governo tinha que ter uma eleição por ano. Então, mas faz mal a gente... Mas não faz mal. A gente pega o dinheiro do Bolsonaro e volta no Lula. Desculpa, gente. Minha garganta tá horrível hoje. Tatiane Nascimento mandando boa noite a todos. E o Israel Lustosa, papai, mandando boa noite a todos também. Bacana. Bom, agora são 6h23. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho... A gente está de volta aqui com o nosso CDL no ar e já nós vamos continuar nesse papo, mas de uma forma diferente. Sabia que o número de adolescentes entre 16 e 17 anos aumentou coisa de 163%? Aqui na Baixada Santista, hein? A nível Brasil, o maior
a maior aglomeração de votos juvenil, vamos dizer assim, adolescentes. Daqui a pouquinho a gente traz essa matéria e muito mais aqui no nosso CDL no ar. CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com 98140-5595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida na Costa 530, Galeria Quinta Avenida, Loja 9 no Gonzaga, em Santos. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Administrar um condomínio não é para amadores. Somos o Grupo Conexão Ideal e estamos há mais de 25 anos cuidando do seu patrimônio com comprometimento e transparência. Contamos com uma equipe especializada e atualizada. Grupo Conexão Ideal. Seu patrimônio nas mãos de quem conhece. Ligue 13-3221-2005. Avenida Washington Luiz, 61. Conjunto 33 e 34. Vila Matias, Santos. CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, pessoal do CDL no ar, bancada, ouvintes. Vamos aos destaques do esporte. Agora sim terminou a primeira fase, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com o jogo de ontem à noite, o Curitiba vencendo a equipe do Cuiabá por 1-0. O Cuiabá que, desta forma, abre a zona de rebaixamento com 20 pontos, o Atlético Goianiense com 17, Juventude 16 e o Fortaleza com 15 pontos é o lanterna do campeonato. Por que eu estou falando da zona de rebaixamento? Porque a principal preocupação do torcedor do Santos hoje é exatamente com o Z4. Então, terminado o turno, o Santos está a 6 pontos de distância do Z4 do Campeonato Brasileiro e a 4 de distância do G6, que é o que leva para a próxima Copa Libertadores da América. O Santos, que esta semana está de folga, treina apenas para o jogo contra o Fluminense na próxima segunda-feira na Vila Belmiro, quando é o retorno, o início do retorno do Campeonato Brasileiro. Este meio de semana, só para lembrar, dedicado à Copa do Brasil, com jogos amanhã e na quinta-feira. E a gente vai falar mais sobre estes jogos no próximo programa. Amanhã tem Atlético Goianiense e Corinthians, e Flamengo e Atlético Paranaense. Na quinta-feira tem Fortaleza e Fluminense, São Paulo e América Mineiro. Como eu disse, programa de amanhã a gente fala mais sobre isso. Destaques do esporte aqui no CDL no ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Estamos de volta com o CDL no ar, agora são 18 horas e 27 minutos. E eu tenho uma dica especial para você que está procurando emprego já faz um tempo, não sabe para onde mandar o currículo. Manda aqui para a gente no CDL Santos Praia o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail da CDL, que é o cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento.
Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago. Muito bem, quero mandar um beijão aqui para a Tatiane, ela ligou para mim hoje. Nossa, Santiago, eu estou procurando emprego há 6 meses, olha, eu estou cansada de ir de loja em loja para deixar o currículo. Eu falei para ela, é só mandar lá no Caça Talentos da CDL, né? Daí a CDL faz isso para você, ou seja, em vez de você andar o dia inteiro atrás de loja, o pessoal da CDL, a partir da sua... como vou dizer, especificação curricular, né? Isso. O pessoal já encaminha você para o lugar certo, né? Então é importante. Fala de novo, qual que é o WhatsApp aí, Isla? 974163946. Muito bem, esse é o Caça-Talentos aqui do nosso CDL. Bom, estamos de volta agora às 6h29. Hoje estamos aqui com o João Vilela, ele que é empresário e diretor financeiro do CDL Santos Praia, Marcelo Garuti, contador e auditor independente da RM Auditoria Contábil, e também o Bruno Orlandi, advogado, professor e vereador aqui na cidade de Santos. Agora, fala pra gente dessa pauta aqui, Isla. Jovens entre 16 e 17 anos de idade, parece que teve um acréscimo assim, que bateu o recorde, é isso? É verdade, Santiago. O número de adolescentes de 16 a 17 anos, idades em que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos, teve um crescimento de 163,35% na Baixada Santista em 4 anos, passando de 5.774 pessoas dessa faixa etária em 2018 para 15.206 pessoas. Essa evolução na região, proporcionalmente, é maior do que a registrada no país e em São Paulo, dado do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Com exceção de Bertioga, os demais municípios da região mais do que dobraram a quantidade de jovens. Outro dado é o número de brasileiros aptos a votar no exterior para as eleições de 2022, que cresceu 39,21% em comparação com o pleito de 2018, Santiago. Bom, vamos começar por esse dado aqui que chama atenção. Ele não dobrou, ele triplicou, né, João? 15 mil, de 5 mil para 15 mil, vamos fazer a conta redonda? Triplicou, né? Vamos arredondar, né? Não, a grande questão é a seguinte, é importante que as pessoas tenham a convicção de poder votar e saber que esse é o melhor instrumento que ela tem para poder mudar da forma que ela pensa no país. Tem que tomar um certo cuidado? Tem que tomar um cuidado, porque às vezes a pessoa não é esclarecida, acha que está votando só com o coração, que é importante também, mas tem que votar com a razão, entender quem está votando, analisar a história. O voto tem uma importância muito grande, que muitas vezes é relegada a ser uma paixão na hora ali, como se fosse um clube de futebol, por exemplo, você se apaixonar por um ou pelo outro. Eu acho que está errado um grande ponto, que é justamente você não ter o voto... não poder, o voto não ser obrigatório mais. Eu acho um grande absurdo um país que coloca como democrático você também não pode precisar votar. Claro, o cara pode anular, pode cancelar, pode fazer uma série de coisas no voto, mas eu acho que o grande ponto é esse. Nós temos que mudar esse sistema de voto obrigatório para votar quem quer votar. Democracia não é obrigatoriedade, seria isso? O voto, principalmente. Não tem sentido isso. Porque não tem um porquê o cara que não quer votar em ninguém ir lá para anular, né? Por que isso? Pois é. Então, não quer votar em ninguém, não vota em ninguém. Então, não tem que ter essa obrigatoriedade. Eu acho que a gente amadurece muito mais quando as pessoas vão votar com a vontade de votar naquele candidato livremente, sem uma obrigação estatal ou uma obrigação também que às vezes a pessoa fica constrangida em votar em certos candidatos, não votar. Vote com a sua consciência. Voto tem que ser individual e facultativo. Se a pessoa quiser votar, não quer votar, não vota. Você acha que esse número, Orlandi, você acha que só jovens, entre 16 e praticamente 18 anos de idade, que cresceu, triplicou, fizeram uma campanha, a gente pôde acompanhar, desde que eu me lembro, nunca foi feita uma campanha assim, né, de uma forma tão acirrada para os jovens irem votar. Agora, por outro lado, tem outros também que não são obrigados a votar, que são os idosos. Por que não ter uma campanha para os idosos voltarem a votar? Eu acho fantástica a ideia. Primeiro, quero dizer que estou muito feliz com esse número dos jovens aumentando aí 3 vezes, né, triplicando o número de jovens participando da política, porque votar é participar de política, é dar a sua opinião, é dar a sua manifestação, contribuir para eleger aquele que você acredita que possa de fato mudar uma realidade, ou enfim, estar de acordo com aquilo que você pensa. Então é importante a gente ver os jovens o quanto antes participando, tendo essa vontade de fazer a diferença, mas também
os idosos. Aliás, falávamos agora há pouco, principalmente os idosos, porque trazem consigo uma bagagem enorme, já viram muita coisa, têm uma experiência muito grande, já viram esquerda, direita, centro, em todas as esferas. Inflação, hiperinflação. Nossa Senhora, quem viveu, né, antes do Plano Real, tinha que colocar o dinheiro no mesmo dia, porque se já no dia seguinte já perdia. Os jovens não viram isso. Quando a gente fala como acontecia isso, os idosos viveram. É o que a Argentina vive hoje, né? Exato, uma preocupação muito grande. Então, é importante demais que a gente pudesse ter uma campanha resgatando essa experiência para conduzir, sim, o país, em especial, dando a sua contribuição e votando naqueles que acreditam que possam fazer o melhor. Ô, Garuti, na sua opinião, você gostou dessa campanha que foi feita aí para os jovens se interessarem mais cedo pela política? Santiago, se você pensar que é um direito do cidadão, a partir de 16 anos, votar, não é direito responder por crimes, né? Aí é de menor, mas ele pode definir o destino de uma nação. Como direito, a pessoa deve, quanto antes, exercer a sua cidadania. Agora, existe também campanha do TSE sobre os idosos, também tem sobre agora, está tendo dos deficientes, em que a facilidade existe para o voto. O voto em trânsito, também estão fazendo a campanha do voto em trânsito. Então, a questão de chamar a população para o voto está sendo feita pelo TSE. O brasileiro deveria ter consciência de que, como sendo um direito, e a multa é ridícula, ele exerce. Eu sou a favor da não obrigatoriedade do voto, mas eu sou a favor das pessoas se conscientizarem que é a única arma que temos contra maus políticos ou pessoas que não corresponderam ao nosso voto na eleição anterior. Infelizmente, nós não temos no Brasil o Instituto da Confirmação do Voto, que normalmente seria 2 anos seguintes. Não temos disseminado a ideia de que no momento da votação nós votássemos alguns temas nacionais, como maioridade penal e outros temas que a sociedade poderia usar a urna para votar, como acontece nos Estados Unidos, localmente ou a nível de estado, onde são dadas opiniões sobre determinada situação, aborto, pena de morte, etc. e tal. Então, nós precisamos ampliar a participação da sociedade, fazer o voto distrital e a confirmação do voto 2 anos seguintes, na minha opinião, principalmente para os cargos do Legislativo. Uma coisa que chama atenção também, eu desconheço de algum tipo de campanha fora do país, né? Apesar de ter 2 filhos que moram fora do país, falaram que não viram nada, né? 39,21% de quem mora fora do Brasil agora se interessaram em votar. Quer dizer, cresceu o número também de eleitores que estão fora do país, né? Quase 40%. Isso aí dá mais ou menos quase 700 mil votos novos, né? Porque geralmente quando a gente fala, a pessoa saiu do Brasil, é porque ela quer esquecer do Brasil, né? Quer ir embora, né? Mas aí no caso a pessoa lá fora, antenada com o que acontece aqui também. O que seria isso, João? Será essa globalização de informações que está muito na palma da mão, no smartphone? Isso. Ou você acha que é o interesse mesmo da pessoa que está fora? As duas coisas, mas assim, claro que a informação é fundamental. As pessoas que vão morar fora do Brasil também veem que lá tem problemas lá. As pessoas saem daqui para evitar o problema. Mas lá também tem problema. A gente sabe que não é fácil, por exemplo, hoje a Europa está numa situação muito complicada, a América Latina, a maioria dos países está numa situação muito difícil, a Argentina é o melhor exemplo do que nós não devemos deixar acontecer, essa politicagem, sabe, populista, que acha que vai resolver problemas complexos com saídas simples e fala uma bobagem, a população aplaude e chega nesse ponto. Sabe que os Estados Unidos e o Canadá, que já foram um país de maior desempenho, hoje não está na mesma coisa, e as pessoas têm a saudade do Brasil, que sabe que o Brasil tem um potencial incrível. Eu acho que o grande problema que nós temos aqui no Brasil, que é muito mais ligado à questão penal, nós temos um grande problema que é segurança, muita gente sai fora do Brasil por causa da insegurança do Brasil, que é um grande problema que nós temos, e um problema também que é penal, que é a corrupção. Então são os 2 pontos que mais assustam
os empresários que vão investir aqui, tem medo dessa insegurança jurídica, essa insegurança que você tem, que a corrupção também faz muito isso, e também a questão da insegurança geral, de andar na rua. As pessoas têm que andar carro blindado, às vezes situações são muito desagradáveis, ou já foi sequestrado, já tive algum problema, conheço muita gente que teve algum problema. Então isso assusta e muita gente sai do Brasil, não só para um novo desafio de crescer profissionalmente, tudo mais, o que gosta daquele país, mas mais para fugir do Brasil. E sabe que o Brasil tem um potencial fantástico. É um dos melhores países do mundo para você crescer profissionalmente, um dos melhores países do mundo para você fazer uma série de coisas, só que ainda não estamos aprendendo, naquele outro assunto, a votar direito, como o Marcelo Garuti colocou. Nós temos que aprender a votar. Para a gente poder melhorar isso tudo, é melhor aprender a votar. E isso ainda nós estamos engatinhando, infelizmente. Falta muito para a gente aprender a fazer da forma certa. Ô, Bruno Orlandi, o João falando dessa maneira, a gente realmente fala, rapaz, é verdade, né? Tem esse lado aí, da pessoa sair do Brasil, tipo, vou dar um tempo lá fora, mas tô de olho, porque eu sei que o Brasil é uma grande potência, né? Então, em breve, eu quero voltar, mais ou menos isso. Então, as pessoas, e hoje elas vivem fora, elas têm um comparativo do que é lá fora e do que é o Brasil. E elas falam, pô, o Brasil não é tão ruim assim. Tanto que quando eu fui para fora, eu falei, pô, o Brasil não é tão ruim assim, né? O que o pessoal fala. Lá a gente tem até esse mais ou menos esse negócio. Só falta acertar isso aqui, aquilo ali, aquilo lá, que é violência, educação e segurança. 3, 4 pontos saúde. aí que se a gente acertar, melhora muito. Exato. E quer dizer, aí vira um país de primeiro mundo, vamos falar a verdade. Agora, você acha que esse pessoal que está lá fora e pensa dessa maneira estão apostando no Brasil, por isso que cresceu o número de eleitores lá fora, Orlando? Eu acho que passa por isso também, Santiago, mas eu vejo com bons olhos essa questão da tecnologia, da informação, eu acho que isso contribuiu. Vejo também a questão da discussão, acho que a política tem tomado muito o corpo de discussão dos veículos informativos, da mídia de maneira geral, e essa discussão, a polêmica por trás também traz uma participação maior, mas tem um ponto que eu não tive acesso a nenhum dado de pesquisa referente a isso, mas empiricamente me parece que saltou o número de brasileiros morando no exterior. Me parece que o número de brasileiros que estão lá é muito maior, e isso deve ter contribuído sobremaneira também para aumentar o número de eleitores residentes no exterior. Eu gostaria de ter acesso a isso, talvez o pessoal que fez essa pesquisa, que pudesse colacionar, olha, a época anterior, tantos brasileiros moravam no exterior. Quando foi feita essa nova pesquisa, tantos brasileiros moravam lá. Porque talvez proporcionalmente não seja tão díspare, porque, repito, a impressão que tenho é que aumentou demais o número de brasileiros residentes fora do país. Porque a gente também não via, né, Garuti, presidente fazendo motociata fora do país, né? Hoje tem isso. Será que isso aí engrandece esse número de eleitores também ou não? Repare uma coisa, o cidadão que mora fora do país, ele não é obrigado a votar, mas ele tem o direito ao voto. Mas ele está com a família aqui, né, Santiago, Bruno, João e ouvintes. Ele está com a família aqui. Então, ele tem a sua pátria-mãe. E por mais que a pessoa more no exterior, a não ser que desenvolva vínculos profissionais, afetivos com os cônjuges do exterior, eventualmente tenha filhos no exterior, muitos dos que vão tentar a vida no exterior pensam em ajudar a família no Brasil e, eventualmente, no futuro voltar. Em termos de capacidade econômica, população, o Brasil é um celeiro de oportunidades. Perto de índices de desemprego, como está a Europa, por exemplo, você pode ir viver na Europa se você estiver trabalhando o final da sua vida. Porque se você for tentar se fazer na Europa como um jovem, vai concorrer com um volume enorme de pessoas. Coisa que no passado pode ter sido uma grande possibilidade. Então, eu vejo assim que o Brasil, quiçá a América Latina, é um território enorme para um tamanho de população que o Brasil tem. Se nós continuarmos um governo liberal e buscar que empresas, indústrias desenvolvam e a gente pare de continuar a ser uma colônia exportando matéria-prima, como exportávamos para o Brasil, e dentro dos Santos contrabandeava ouro do Brasil, no Santo de Pauoco, talvez esse país acolha e consiga gerar emprego e desenvolvimento para todas as regiões do país.
Em termos de infraestrutura, o governo federal está tirando a mão da onde ele não tem que ficar, como portos, aeroportos, e está tentando fazer outras ações que precisa o Estado fazer, como a transposição do Rio São Francisco. E isso vai se refletir por décadas em desenvolvimento da agricultura, das indústrias no Nordeste. É a região mais carente do país. Então, o brasileiro é trabalhador, ele não quer o auxílio emergencial, ele quer trabalho, ele quer desenvolvimento, ele quer a casinha dele, no Minha Casa Minha Vida, ele quer a criança dele na escola e ver o futebol e tomar, de repente, a cachaçinha dele no fim de semana, poder comprar o frango lá de televisão de padaria. Então, esse é o brasileiro normal. Não é o perfil do topo da pirâmide, como esses influenciadores querem vender o Brasil para cá e para o exterior. Há um tempo atrás, a capital do Brasil era Buenos Aires. Espero que hoje já saibam que é Brasília. Tá certo. Bom, agora são 6h44. Vamos dar mais uma voltinha aqui nas nossas redes sociais e no WhatsApp. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797-1077. Jornal CDL no ar. O Walter Barbosa, de Praia Grande, falou o seguinte: bom dia, na verdade, né, no horário do Tiago de manhã, e agora boa noite pra gente. Falou o seguinte: 90% dos alunos do ensino médio não sabem interpretar texto. 90% dos alunos aonde meu filho estudou pararam de estudar. Fonte, meu filho. A gente falou sobre os jovens, né? Uhum. E agora Tá na certo. pesquisa, né, cresceram, né? Exato. Enfim, Tatiane está aqui no Facebook, Tupã também, pelo Facebook, falou que o banco digital é bom, mas precisa ter cautela. Fala da nossa pesquisa mais uma vez. A gente está fazendo uma pergunta sobre banco digital hoje, né? É isso aí. Lá no nosso Instagram, CDL Santos Praia. Isso, só fica no Instagram, nos stories do Instagram, e a gente está perguntando se você sente segurança em ter uma conta em um banco digital, sim ou não? Em comparação a um banco tradicional, um banco digital, você acha que é seguro, sim ou não? Responde lá até o final do programa, a gente dá a parcial, né? Tá certo. A Lina Rosa também está por aqui mandando boa noite a todos. E o José Roberto de Andrade mandou um boa noite a todos e um grande abraço ao amigo Bruno Orlandi. Legal, tá aí. Um abraço, Roberto, Bacana. querido. Bom, e deixa eu aproveitar e mandar um abração aqui também para o meu amigo Ney, né? Lá da Coronel Barroco, o Samir também. Sempre o Ney na sintonia. É, sempre na sintonia. Outro que eu descobri hoje que nos ouve todos os dias, falou, manda um alô para mim lá, o Severino, lá da Dominante, né? O Severino e o André. Aí. Hoje, lá da Dominante, o Severino, um abração para o Severino e para o André também. Então, e a todos vocês que estão nos ouvindo. Bom, daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos trazer, vou aproveitar a presença do vereador para falar um pouco mais sobre o Centro Histórico de Santos, que está a todo vapor, né? Está a todo vapor. Agora parece que está vindo aí a 10ª edição do Moto Classic, né? Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso. Inclusive, parece que vai ter o Jazz Festival, né? O negócio está embolado, o negócio está bom. No centro de Santos, parece que agora estão revitalizando em questão de shows e eventos também. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você. O Minuto Seguro de hoje vai falar sobre a importância de ter seguro. Se você já alcançou conquistas na vida, como uma família, um emprego, a casa própria ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter lhe ocorrido. E junto com ela, a dúvida: vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire as suas dúvidas e fique seguro. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para a casa inteira, Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade, Colonial Barroco. No quarto, na cozinha, na sala de jantar, na sala, na varanda, em todo lugar. Móveis de madeira para a casa inteira, Colonial Barroco. Avenida Antônio Emerick 705 em São Vicente. Colonial Barroco. Se
Se a palavra é publicidade, o sinônimo é Wordcom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Estamos de volta com o CDL no ar e hoje tem dica de moda, Santiago. Dica de moda? Minha Então, voz vamos lá. melhorou do nada, gente. Ah, melhorou a sua voz? Graças a Deus, tomei Então uma vamos lá. água. Vou Graças fazer a Deus. chamadinha aqui. Dica de moda com Isla Lustosa. Olha só ele. Ó, ficou? Não, a Giovana tá falando que tem a vinheta, mas ele quis fazer a vinheta. Não, eu prefiro eu. Prefere Sou mais ele. eu. Ó, gente, a dica de moda de hoje é sobre a minha calça, que tá super tendência nessa estação. E os principais modelos são preta, estampada, arrastão e colorida. Temos 3 mulheres aqui hoje, a gente sabe, né? Então, 3 Vocês dicas. concordam com isso? Não uso Concordam? meia calça. Concordam? 3 dicas. Eu trouxe 3 dicas de como escolher uma meia calça, tá, gente? Primeira delas é o tamanho. Geralmente a gente não consegue abrir, né, a meia calça por conta delas serem muito delicadas e tudo mais. Então, lá na própria embalagem, a gente tem um gráfico que mostra o peso e a altura, né, da gente, e a gente consegue se basear por ali. Ah, vem com o manual? Exatamente, vem com o Olha. manual. Olha lá, homens não sabem disso. Quando forem escolher uma meia calça, mulheres, saibam o peso e a altura delas, e aí Isla, vocês eu e o conseguem João aqui escolher. estão perguntando. A gente ficou vendido na história. O que é uma meia calça arrastão? Aí, Ai, boa, gente. boa, Orlandinho. Putz, Boa. Que pena que A gente tá querendo comprar uma, entendeu? Então, eu a tenho gente que tá- mostrar, eu tenho que mostrar aqui para vocês que estão assistindo pelo Facebook, né? Porque aqui na rádio a gente não conseguia. Pega P com isso, não? Não dá, Não, olha, gente. o pessoal não dá corda. Não dá Gente, corda. tô colocando aqui no Google para ter algumas imagens para vocês. É. Giovana, me ajude também Ó lá. aí na produção. Giovana tá mostrando por Orlandinho, agora mostra pra galera. Ali, ó. Vamos ver. Ó. É arrastão essa aí? Coloca Parece aí na uma câmera, rede mesmo, Giovana. ó. Coloca aqui. Olha lá. Isso, parece uma redinha. Ah, é o arrastão. Ah, tipo rede, né? Pra pegar sereia. Ah, que bonita. Isso, super Bem romântico tendência. isso. Legal. Então, os modelos, tá? Agora falei sobre o tamanho. Outra dica sobre o tamanho é escolher um número maior para evitar aqueles rasgos. Minha mãe sempre costuma falar que a meia calça foi criada para a gente rasgar elas, porque a gente só compra meia calça para rasgar. É impressionante. É, mas Bom, é ruim enfim. quando é no começo da festa, né? Bom, tem eu já essa- entrei numa festa, Tem esse lado aí. acabei puxando o fio da meia calça e saí sem a meia. Olha lá. Bem assim. Então rasgou, o negócio é tirar a meia calça. Mas aí eu fui de vestido, né? Entrei com uma roupa, saí com outra. Bom, enfim. Outra dica é o tipo de fio, né? A gente não tem ideia, mas o fio 7 ao 20 é a aparência mais natural, que é a mais fininha. O fio 40 a 80 são as mais comuns, que é o fio mais grosso, porém não é um extra grosso, não parece um leg, né? Certo. E o super grosso é o 110 ao 150. Mais informações? Calma, tem mais uma dica, meu Nossa, amor. mano, Só mais uma mais uma? dica, Mas que é que são quantos preciosa. boletins aí? Só preciosa, calma. A última dica é se atentar ao tipo de perna. Perna grossa e perna fininha. Ah, tem isso. Isso. Perna grossa, vai todos os fios, né? Fio grosso e fio fininho. Mas prefira mais tons escuros, né? Porque se for um tom claro, vai engrossar mais a perna. Então, a perna grossa, tons É, tá. escuros. Isso, ó, ele Vou quer usar ler, ele essa. quer ler. É. Leia Vou aqui, usar Olha lá, leia, João. Santiago. Tem perna leia, grossa, que eu- João? Vou usar essa, então. Ó, o João tem perna grossa. Então tem que Não ser. faz arrastão? Não, arrastão. E quanto Tem às arrastão. estampas, as meninas de perninhas mais grossas prefiram as estampas de listras verticais, tá, gente? E as meninas de pernas fininhas prefiram tons mais claros, né, para engrossar as pernas. Dá aquela realçada na bagaça. Isso, Tá exatamente. certo. Bacana. Acabou a dica? Acabou. Tá bom, então Por vamos... hoje acabou. Então vamos para a pauta para a gente saber o que está acontecendo aí no Centro Histórico de Santos. Programação para esse fim de semana, Isla. O Centro Histórico de Santos vai ser novamente o point dos apaixonados pelas duas rodas. O tradicional evento do Valongo Moto Classic chega à 10ª edição nesse sábado, dia 30, das 9 da manhã às 15 horas, no Largo Marquês de Monte Alegre, em frente ao Museu Pelé. O evento deve reunir cerca de 1.000 colecionadores, restauradores,
amantes de motocicletas antigas, clássicas e o público interessado. Os destaques serão motos de competição dos anos 70 e de modelos japoneses da década de 60. Estão confirmadas as presenças de motocicletas de São Paulo, capital. Motociclistas, né? Motociclistas, clubes. Isso, aqueles motoclubes, né? Isso. Ribeirão Preto e Curitiba, além dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Serão oferecidos troféus aos participantes que se destacarem, né, pela antiguidade dos veículos, distância percorrida até Santos, originalidade, entre outros diferenciais. Quem comparecer ao evento também poderá fazer compras na Feira de Economia Criativa, feito em Santos Valongo, montada no local das 11 horas da manhã às 17 horas. Passear na linha turística de bonde ou conferir as atrações do Museu Pelé, que tem entrada gratuita e está com 2 novas exposições sobre os feitos do rei do futebol e seu casarão 7. Outra atração no sábado, é o Santos Jazz Festival, que terá programação nos Arcos do Valongo, das 13 às 23h30. Bem movimentado o centro de Santos para esse fim de semana, hein, Orlandi? Como é que é essa história aí? Conta pra gente, que você sabe que a gente não sabe aí, vai. É verdade, Santiago, se a gente parar para pensar o que a Isla colocou aqui, lógico que são necessários incentivos fiscais, econômicos, o centro precisa ser revitalizado, a gente sabe disso, mas ações como essa já começam a gerar emprego, já começam a trazer vida. A gente não pode esquecer, tivemos inúmeras atividades agora por conta da semana aqui com a Unesco, a cidade trouxe atividades para o centro, hoje agora sendo anunciado mais esse evento com 1.000 colaboradores, isso aí são empregos que são gerados, pessoas que vêm se alimentar no centro de Santos, as empresas que estão ali passam a vender mais, ou seja, a gente movimenta a economia no centro. E temos outras ações ainda que vão acontecer. Então, é importante que a gente comece a fazer trabalhos como esse, porque o comerciante do centro está machucado. Ele já vem de uma pandemia, o centro já passa as suas dificuldades, o prefeito Rogério Santos tem falado muito em trazer unidades habitacionais, em revitalizar o centro de Santos, e esse tipo de circunstância traz muitas melhoras. Quando a gente começa a trazer atividade, os comerciantes foram os principais envolvidos e pediram essas realidades que hoje acontecem no centro de Santos, para que a gente pudesse, de fato, dar um suporte para eles que estão ali há tantos anos. Você muito bem colocou, Santiago, o trabalho do Santos Jazz Festival. Denise Covas faz um trabalho fantástico, aliás, vou dar aqui um beijo para ela, queridíssima. E esse tipo de ação não só vende a nossa cidade na área do turismo, na área da cultura, mas gera emprego, faz a economia girar. E isso significa comida na mesa de quem precisa. Bacana. Quero ouvir aí o Garuti falar sobre isso também. Vou deixar o João por último. 1 minuto, Garuti. Rapidinho, eu acho que toda a atividade do Centro de Santos é válida e a prefeitura tem que fazer essas programações mesmo, e cada vez mais a população e mesmo visitantes começarem a ter referência, porque se faz a ocupação quando se tem segurança, iluminação, eventos, e aí a coisa gira. E só um comentário sobre a meia calça. Nós não sabemos nada disso porque a cirola deixou de ser usada por nós há décadas, tá bom? Então, João, não vem. João, seu comentário sobre o centro de Santos. Eu acho importante esse tipo de, justamente das motos, por exemplo, de trazer carros antigos. Eu acho muito importante ter os eventos, mas não é só isso. Eu fui hoje de manhã no centro de Santos, está abandonado, não tem comércio, tem que ter comércio funcionando. A minha grande briga é assim, nós temos que ter uma legislação que possa permitir com uma facilidade muito maior. A Rua do Comércio não tem mais comércio. Não tem mais comércio na Rua do Comércio. Só isso ficou rua só. Então ficou só rua. Então, o grande problema é esse, nós temos que mudar a legislação, o uso e ocupações, a gente tem conversado muito com o Bruno em relação a isso também, nós temos que ter uma legislação muito mais fácil para você poder abrir. Você vai no comércio São Vicente, está lotado, você vai no comércio de Guarujá, Vicente Carvalho, está lotado, você vai para Praia Grande, que não tem exatamente um centro, são vários centros na Praia Grande, está lotado, e tem aí, está lotado. Mas com a chegada do VLT vai melhorar, né? Mas João? O VLT, já chegou o bonde, já chegou... Não é só isso, nós temos que pensar na legislação. A legislação ainda trava muito. O cara que vai abrir seu negócio no centro, por isso está tudo fechado. Exato. Você não tem mais movimento lá nenhum. Hoje parecia domingo, hoje de manhã. Ainda olhei o horário, falei, poxa, 11 horas da manhã, tudo fechado. Temos que mudar isso. Não basta só os eventos. Os eventos é um ponto importante, é fundamental, mas tem muito mais para ser feito. Bom, Isla, fala pra gente da nossa pesquisa de hoje. Só para completar uma coisinha que eles falaram, concordo com os dois. Eu fui no sábado lá no evento da Unesco.
lá no rock, né, nos clássicos do rock, eu comentei isso com meu marido. Aonde estava passando os eventos, tinha muita gente, o resto tudo vazio, gente. Foi impressionante. Falta comércio mesmo. Vamos lá para a pesquisa. Bom, pesquisa foi o seguinte, 80% sim, 20% não. Santiago, só para repetir a pergunta, você sente segurança em ter uma conta em um banco digital, sim ou não? 80% sim, bacana. Sim. Então o pessoal sente segurança, hein? Exatamente. Bom, João Vilela, obrigado pela presença. Marcelo Garuti, obrigado pela presença. Bruno Orlandi, também vereador de Santos, obrigado pela presença. As meninas Isla e Giovana, obrigado pela presença. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, não sei o nome dela, né? Mas obrigado pela presença. Thaís, obrigado pela presença. E você que nos ouve, obrigado pelo carinho. E amanhã estaremos de volta às 6 da tarde em mais um CDL no ar. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá, fui! Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.